Boa noite, meus irmãos. É muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E hoje, um desafio a mais, tendo a oportunidade de falar no livro de Josué. Então, já peço que os irmãos deixem abertos as Bíblias de vocês no capítulo 1 de Josué. Esse capítulo é um capítulo introdutório, naturalmente não somente por ser o capítulo 1, mas pelo fato do processo da parte de Deus, da possessão da terra, iniciar-se ali, já vindo desde o período do Êxodo, preparando a nação de Israel até esse momento. Mas uma coisa que é importante e a gente lembrar e rever isso nas nossas próprias vidas, é como muitas vezes nós conhecemos, ouvimos e sabemos aquilo que Deus quer. E muitas vezes, por mais fervorosos que sejamos, duvidamos disso. Achamos que talvez não aconteça realmente o que Deus havia falado. E Josué e o povo de Israel vão ser ensinados aqui mais uma vez a respeito disso. Só antes da gente iniciar a nossa leitura aqui e pensar especificamente no texto que a gente vai ver nessa noite, eu queria apresentar alguns detalhes sobre esse nosso personagem principal do livro de Josué. Josué, apesar dele não ser o personagem principal do Pentateuco, dos 5 primeiros livros escritos por Moisés, ele aparece diversas vezes nesses livros. Cerca de 27 vezes, aproximadamente, ele aparece sendo nomeado em algumas situações importantes da nação de Israel. E Josué, ele vai atravessar esses livros dessa maneira, sendo mencionado aqui e ali por Deus, por Moisés, sendo reconhecido diante do povo. E essa primeira aparição que ele dá para a gente acontece logo ali depois da passagem do Mar Vermelho, onde a nação de Israel tinha na sua frente um inimigo voraz, que eram os amalequitas. E no capítulo 17, nos versículos de 8 a 13, nós vemos Moisés chamando Josué, até então nenhuma vez mencionado na Bíblia. Ele chega depois ali, no momento em que os amalequitas marcham contra a nação de Israel, para ir contra eles e derrotá-los. Moisés chama Josué e dá uma tarefa para Josué. Josué, você vai ser o nosso representante no exército, você vai ser o líder que vai guiar o nosso exército para a vitória, de acordo com a vontade do Senhor. Então você tem que fazer isso. Você vai nas tribos e vai chamar os homens aptos para a batalha e vocês vão guerrear contra os amalequitas. A primeira aparição de Josué nesse momento. E isso acontece e Israel vence a batalha de acordo com a vontade do Senhor. Josué ali, ele cumpre o seu papel. Ele fez exatamente aquilo que o Senhor e o próprio Moisés designou para ele fazer. E nessa passagem, Josué, ele demonstra essa obediência, disciplina em obedecer. Mas não foi só aí. Josué continua a história de Israel ali nos primeiros livros da Bíblia. E a gente vê Josué aparecendo em outro momento também muito importante, que se dá no livro de Números, capítulo 14, nos versículos 6 a 9. Nessa passagem, juntamente com Caleb, Josué é mandado para a terra de Canaã, a terra onde Deus havia prometido para Israel, e ele vai com o objetivo de espionar a terra. Vão eles 2 e mais 10 espias. E na volta ali, no momento em que eles retornam para o povo de Israel, que estava do outro lado do Rio Jordão, aguardando esse momento, os espias, os outros 10, dão um relatório bem complicado para a nação de Israel, que chega a desanimar o povo. Mas só que no versículo 6 a 9,
desse mesmo capítulo, Josué e Caleb, eles dão um testemunho fiel de que confiavam naquilo que o Senhor havia dito. Eles chegam para o povo, diante dali do desânimo que já havia abatido a nação de Israel, eles falam assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que essa terra onde o Senhor nos prometeu, ela é excelente. E certamente, se o Senhor estiver com a gente, nós habitaremos nela. Josué conhecia aquilo que Deus havia dito para a nação de Israel, desde lá no início a Abraão, repetindo em Moisés, e agora diante de todo o povo de Israel. Ele sabia que Deus havia prometido. E por essa certeza, Josué sabia que iria acontecer, porque tinha sido o Senhor que tinha falado. Ele não tinha dúvida disso. Mais uma vez, Josué dá testemunho de uma completa confiança e obediência disciplinada, porque diante do relatório e da situação que se fazia ali no outro lado do Rio Jordão, na terra prometida, era complicado. Não era para qualquer um, não. Mas Josué, mesmo diante das adversidades ali, ele olha e fala assim: o Senhor falou. E se o Senhor falou, está falado. Não tem por que a gente pestanejar. Não tem por que a gente duvidar daquilo que o Senhor falou conosco. E ele dá essa prova de obediência disciplinada. Antes dele iniciar esse momento agora, em Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9, mais um episódio é muito importante na vida de Josué. No capítulo 31 de Deuteronômio, Josué ele é chamado mais uma vez diante de todo o povo de Israel por Moisés. E Moisés designa ele como o sucessor na liderança. Moisés diz para o povo ali em Deuteronômio que o próprio Senhor havia escolhido Josué para fazer com que o povo atravessasse o Rio Jordão e tomasse posse da terra. E aí então, logo depois, no capítulo 33, quando Moisés morre, que começa a história de Josué. É onde a gente inicia o nosso momento aqui. E eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura comigo. Capítulo 1 do livro de Josué, versículos de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, até toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus,
estará com você por onde você andar. Amém? Vamos orar pedindo a Deus por esse nosso tempo aqui agora. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender as verdades que estão contidas na Tua palavra, Senhor. Senhor, nosso pedido é que durante esse momento em que estaremos lendo e aprendendo mais da Tua palavra, que o Senhor nos faça ouvir não somente com os ouvidos, mas com o coração. Que não seja simplesmente palavras, mas que sejam palavras que mudam as nossas vidas, que confrontam as realidades que estamos passando, enfrentando. E que dessa maneira, Senhor, possamos, por meio da avaliação diante da Tua palavra, poder apresentar vidas que glorificam o Teu nome. Vidas obedientes, vidas que compreendem que se o Senhor falou, está falado. Senhor, nos abençoa nesse momento. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração por meio desse culto, por meio dessa mensagem, pois oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, depois então de pensarmos e vermos o que trouxe Josué a esse momento, os primeiros 5 versículos do texto que nós acabamos de ler, eles servem como uma espécie de introdução, mas principalmente de autenticação. Era necessário que o povo, e tanto o povo quanto Josué, compreendesse o momento em que eles estavam passando agora. Sendo assim, esse novo momento na vida de Josué e do povo de Israel, ela se inicia justamente na morte de Moisés. E isso é importante devido ao contexto geral da nação de Israel. O texto aqui, ele repete inclusive 2 vezes essa menção à morte de Moisés. O Senhor falando com Josué, naquele momento, no início do versículo 1, ele fala que depois da morte de Moisés, o Senhor falou com Josué. E no versículo 2, quando o Senhor está falando diretamente com Josué, o Senhor, a Bíblia menciona mais uma vez, o Senhor disse para ele: o meu servo Moisés já é morto. Agora você tem uma tarefa a cumprir. E quando a Bíblia ela repete essa informação, irmãos, isso era para que ficasse bem claro para Josué e para o povo o momento que se está por vir. O momento que a terra prometida, que a nação de Israel havia ouvido essa promessa há muitos anos, que essa promessa vem vindo desde Abraão até o momento agora, que ela está prestes a ser cumprida. Isso tinha que ficar claro para o povo e para Josué. Porque agora o representante de Deus diante do povo não era mais Moisés, era Josué. E isso era extremamente importante, porque a morte de Moisés é um momento delicado. Se coloquem no lugar da nação de Israel. Imagine se você lá naquele momento, um povo que foi conduzido por Moisés durante 40 anos no deserto, um povo que viu Moisés, o representante de Deus, operando grandes maravilhas, recebendo a lei do Senhor e transmitindo ela para o povo. Moisés, que havia acompanhado eles todos os dias da sua caminhada no deserto, esse homem, que é a referência do povo agora, está morto. Isso era extremamente delicado. Certamente impactaria o povo. Mas só que, de acordo com os planos de Deus, ao mesmo tempo que a morte de Moisés poderia causar esse efeito negativo, algo que pudesse talvez abater o ânimo do povo por Moisés estar morto, ao mesmo tempo apresentaria o cumprimento daquilo que o próprio Senhor falou para o povo. Deus tinha falado para Israel. Deus havia dito para Moisés que ele não atravessaria, que ele não seria
faria parte desse momento de conquista da terra, estava se cumprindo. Tudo isso estava dentro do plano de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. A morte de Moisés não foi um acidente de percurso. O fato dele não entrar na terra prometida e nem sequer iniciar o processo de conquista, em nada pegou Deus de surpresa. Assim como Deus tinha dito, foi feito. É como se Deus estivesse falando para o povo ali naquele momento: meu povo de Israel, se acalmem. Tudo está sob controle. Como eu disse que ia acontecer, aconteceu. Vocês precisam lembrar que tudo isso foi feito por mim. Que em nenhum momento Moisés se tornou o fator principal da vitória e das bênçãos de Israel. Sempre fui eu guiando Moisés. Moisés apenas me representava. E dessa mesma maneira, Josué agora irá me representar diante de vocês. Quando a gente olha para isso, nós vemos que tudo está debaixo da vontade soberana de Deus. Porque como Deus falou, está falado. Na continuação do versículo 2 e no versículo 3, vemos também que o próprio Deus relembra a aliança feita com Israel. A promessa que foi feita para Abraão. O texto mostra aqui, falando que Deus prometeu para Abraão, para Moisés, né? Mas é uma promessa que foi feita muito antes de Moisés. Mas Deus havia prometido essa terra e ele estava relembrando: olha só, Israel, eu não esqueci da promessa que eu fiz. Mas tudo vai acontecer no tempo devido, no momento em que eu definir que deve acontecer. Esses versículos, eles são importantes porque ao mesmo tempo que Deus está garantindo que irá cumprir a promessa feita a Israel, ele também joga a responsabilidade dessa concessão da terra para algo muito específico na nação de Israel. Porque nos versículos 2 e 3, Deus fala para Josué: eu vou dar a terra a vocês, portanto preparem-se. No versículo 3 ele fala: eu vou dar a terra a vocês, aonde vocês pisarem os pés de vocês. Então existe sim uma responsabilidade da nação de Israel de compreender que quando Deus falou, está falado. Eles precisavam compreender isso. Esses versículos mostram essa preparação da parte de Deus com a sua nação e com o seu novo líder, o seu novo representante. E no versículo 5, no término desse período de introdução e autenticação do ministério de liderança da parte de Josué, nós vemos no versículo 5 o Senhor autenticando de uma vez por todas o ministério de Josué. Porque agora, com a morte de Moisés, o Senhor estava falando: assim como eu fui com Moisés, eu serei com Josué. Da mesma forma como eu guiei Moisés e fiz com que ele compreendesse as verdades que eu havia dito a ele e conduzisse vocês até esse momento agora, eu o farei por meio de Josué agora. Porque assim como eu estive com Moisés, eu estarei com Josué. Diante dessa realidade, então, Deus agora ele vai dar algumas diretrizes, direcionamentos para a nação de Israel. Ele já relembrou aquilo que ele havia dito, ele já trouxe à memória, tanto de Josué quanto do povo, de que tudo ali estava de acordo com os planos de Deus. Agora Deus vai dar algumas diretrizes a respeito de como irá acontecer a conquista da terra. E o primeiro direcionamento que Deus vai fazer para a nação de Israel, mas principalmente aqui, primariamente, para Josué, é que ele deveria ter cuidado de obedecer à lei do Senhor.
No versículo 6 e 7, na primeira parte do versículo 7, Deus vai falar isso para Josué. Ao invés dele se preocupar com estratégias, com os seus inimigos dentro da terra de Canaã, ao invés dele ter que se preocupar com detalhes estritamente de guerra, Deus está falando para Josué algo muito importante. Josué, se preocupe, cuide de obedecer à lei. Cuide para que você obedeça à lei. Josué não tinha que se preocupar com força dos próprios braços. Josué não tinha que se preocupar com a habilidade do povo em poder guerrear ou ir ao encontro dessas outras nações que haviam dentro de Canaã. Josué tinha que simplesmente compreender que, diante de Deus, a preocupação dele seria cuidar de obedecer à lei do Senhor e fazer com que o povo cuidasse também. Essa expressão, ela é interessante porque muitas vezes nós esquecemos que para obedecer é necessário disciplina. Às vezes a gente trata a obediência como algo meramente mecânico. Como se fosse algo que eu precisasse, talvez, então, sentir para poder obedecer. Talvez a gente pense assim, de algo mais prático em relação a isso. Poxa, meu pai falou alguma coisa para mim, não sei se ele está tão certo assim, então talvez eu não tenha que obedecer. Meu patrão falou isso, mas eu não sei se ele está tão certo assim. Não sei se eu devo obedecer. Às vezes a gente trata a obediência como algo que a gente devesse sentir no nosso coração. Como se fosse algo que precisasse de um estímulo. Mas o Senhor vai falar para Josué, para você obedecer, você tem que ter cuidado. Você tem que ser disciplinado para obedecer. Porque nem sempre as situações serão favoráveis aos seus olhos. Porque nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que você espera que aconteça. E, portanto, é necessário você ser disciplinado. Saber que apesar de você não compreender, às vezes, aquilo que Deus está falando, você tem a plena convicção de que é a verdade e de que é a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, e, portanto, eu obedeço. Isso é disciplina em obedecer. É o olhar para aquilo que Deus falou para mim e saber que quando Deus fala, está falado. Eu não preciso ficar questionando. Deus estava querendo ensinar isso para o povo. E fazer isso por meio de Josué, como um exemplo. Deus ele fala então a Josué para que ele obedecesse dessa maneira, para que o povo pudesse compreender realidades anteriores, para que eles fossem disciplinados em obedecer, custando o que custasse, para que eles fossem disciplinados em obedecer, porque a aliança feita entre Deus e o povo de Israel era mais que o suficiente para isso. Eles deveriam trazer isso à memória. Irmãos, se Josué não fosse um homem disciplinado em obedecer, ele não obedeceria diante da realidade que eles se encontravam agora. Porque eles passariam pelo Rio Jordão e encontrariam lá nações gigantescas, bem preparadas, com fortalezas enormes, extremamente fortificadas. Não teria sentido ir contra essas nações. Mas todo o preparo de Josué, desde lá do Egito, na saída, no deserto, nos momentos em que ele teve que cumprir
com ordens, no momento em que ele teve que demonstrar obediência a Deus e a Moisés, sendo líder, ajudando na liderança do povo, tudo isso foi preparando Josué para esse momento. E agora, Josué tinha disciplina. Josué estava aprendendo durante todo esse tempo a ser disciplinado em obedecer a Deus. Josué havia passado por um longo período de treinamento. E agora ele precisava demonstrar isso, não somente diante de Deus, mas diante do povo também. E ele deveria demonstrar isso conduzindo o povo de Israel. Meus irmãos, precisamos aprender essa disciplina em obedecer. Muitas vezes, nós ou deixamos de obedecer a Deus, ou fazemos corpo mole quando obedecemos. Tem tantas áreas na nossa vida que nós levantamos muralhas que justificam a nossa desobediência. Talvez em relacionamentos, tanto de namoro quanto de amizade. Talvez até mesmo no casamento. No trabalho. Nós levantamos enormes muralhas que justificam e fortificam cada vez mais a nossa indisciplina em obedecer. E Deus não quer isso do seu povo. Quando eu olho para essa ordem do Senhor a Josué aqui, dizendo que ele deveria ter cuidado para obedecer a lei do Senhor, eu vejo Deus instruindo um homem para que ele fosse o exemplo do povo, para que dessa maneira eles pudessem compreender que é necessário disciplina. Obedecer não é algo que eu tenho que sentir para fazer. Eu preciso fazer. Mas, ao mesmo tempo, a disciplina em obedecer a Deus não é algo cego, algo burro, não. Disciplina em obedecer a Deus se baseia na certeza de que nós confiamos nele e confiamos na palavra dele como sendo a verdade, a única verdade. E por isso nos motiva a obedecer, mesmo em situações que a gente não consegue enxergar. Mesmo em situações que nós não conseguimos compreender. Nós cantamos isso em músicas, mas muitas vezes temos dificuldade em aplicar isso nas nossas vidas. Deus está ensinando o povo para que eles tivessem disciplina em obedecer. E isso nos leva ao próximo ponto, ao próximo direcionamento que Deus vai dar para a nação de Israel. E esse próximo direcionamento que Deus vai dar a Israel se encontra no versículo 7, na segunda parte do versículo. Porque naquele momento, além do fator compreensão de que deve existir uma disciplina para obedecer, na sequência do versículo, nós vemos o Senhor dizendo algo muito específico para Josué. E esse segundo direcionamento é: não se desvie da lei. Obedeça a lei, tenha cuidado de obedecer a lei e não se desvie dela. E talvez se a gente pensar assim, poxa, Deus está falando a mesma coisa em duas situações diferentes, porque se ele obedece, então ele não vai se desviar. Sim, mas também era necessário que o povo de Israel compreendesse o que era se desviar. E por isso, Deus ele é bem específico com Josué, quando ele diz que ele não deveria se desviar da lei do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. O significado dessa expressão diante desse momento em que Israel estava experimentando, é que Josué
deveria instruir o povo de Israel a perceber que Deus não tolera nenhum tipo de indisciplina. Deus não espera Deus não quer que os seus soldados sejam indisciplinados em obedecer. Mas Deus também não quer que eles não sejam indisciplinados em perceber as situações. Em que sentido? No momento em que você está numa batalha, se você perde um momento de visões, onde você se distrai com coisas, é o momento exato para o adversário explorar isso. E Deus está falando para Josué, não desvie o seu olhar, não se desvie da lei do Senhor, nem que seja um pouquinho. Algumas pessoas têm a dificuldade com isso. Acham que errar pouco ainda é melhor do que não errar. Errar pouco é melhor do que errar muito. Como se isso fosse alguma justificativa diante de Deus. E o Senhor está falando para Josué, Josué, nem você, nem o povo de Israel não podem se dar ao luxo de se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vocês precisam estritamente obedecer o que o comandante fala. Vocês precisam compreender que nesse processo de conquista da terra prometida, é necessário total obediência. É necessário que vocês cumpram com isso. Se a gente for lembrar para aquilo que Deuteronômio fala, quando Moisés diz a respeito das bênçãos e das maldições a respeito de Deus, nós vemos que Moisés declara da parte de Deus, Deus falando por meio de Moisés, que se o povo obedecesse e seguisse a lei, seriam abençoados. Se o povo desobedecesse e se afastasse da lei, seriam amaldiçoados. Deus está falando isso para Josué. Josué, não se desviem da lei do Senhor. Nem que seja um pouquinho. Meus irmãos, isso se aplica na nossa vida. Em pararmos para olhar a palavra de Deus como algo realmente possível nas nossas vidas. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus está falando para nós, aquilo que Ele está falando em nossas vidas, e entender que aquilo é o desígnio da parte do próprio Deus. Não é uma invenção. Não é o seu colega que está dizendo para você abandonar o pecado e seguir a justiça. Não foi um homem que escreveu a Bíblia. Foi o próprio Deus que inspirou ela. Mas às vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos a necessidade para que a gente possa encaixar a nossa vida diante dela, fazer algumas correções na palavra do Senhor. Como se isso fosse possível e aceitável diante de Deus. Quando na verdade não é. Josué está aprendendo aqui que ele deveria obedecer à lei do Senhor em cada vírgula. Não se afastar da palavra do Senhor, não se afastar nem para a esquerda, desviar para a esquerda ou para a direita. Significa também não desprezar a lei de Deus. Mas quando a gente fala essa palavra, a gente usa essa palavra desprezar, muitas vezes pode vir a ideia de alguém que é extremamente ateu, completamente oposto à palavra do Senhor, e por isso essa pessoa é o exemplo de desprezo da palavra do Senhor. Mas não é. Nós desprezamos a palavra do Senhor quando nós somos ensinados por ela, quando somos instruídos por ela, e não decidimos obedecer. Isso é desprezo. Quando Deus fala conosco, direciona as nossas vidas para uma vida reta e íntegra diante dele, e eu faço o oposto.
é desprezar a lei do Senhor. Isso é se desviar da palavra do Senhor. Olhar para essas situações na nossa vida, onde a gente tem a oportunidade de apresentar uma vida obediente diante de Deus e ser testemunho positivo na vida de outras pessoas, mas diante disso eu prefiro fazer o quê? Prefiro não me mexer muito. Prefiro ficar naquilo que é minha comodidade. E talvez desobedecer um pouquinho a palavra do Senhor. Mas eu não desobedeci por completo. Eu não sou essa pessoa que despreza a palavra do Senhor. Eu cumpro ela, quase toda. Mas nem tudo. Tem área da minha vida que eu ainda não estou disposto a isso. Isso é desprezar a lei do Senhor. Isso é se desviar daquilo que é a vontade soberana do nosso Deus. Isso nos leva para o último direcionamento da parte do Senhor. Se Deus já falou para Josué que ele deveria cuidar de obedecer de maneira disciplinada, e já falou também para Josué que ele deveria cuidar para não se desviar da palavra do Senhor, por último, Deus vai falar para Josué algo muito importante também. E o terceiro direcionamento da parte do Senhor é: medite, estude, se dedique na lei do Senhor. A lei do Senhor, que é tão mencionada aqui pelo próprio Deus diante de Josué, corresponde tudo aquilo que Deus havia falado por meio de Moisés para o seu povo, com a finalidade de direcionar esse povo a glorificar o nome de Deus. Isso é a lei do Senhor aqui, sendo dita para Josué. Ele não está falando simplesmente aqui, se referindo simplesmente aqui aos 10 mandamentos. Mas ele está falando aqui todo o direcionamento que Deus proveu para o seu povo, que iria conduzi-los de maneira consciente a glorificar o nome de Deus. Durante todos esses 5 primeiros livros, Deus fez isso por meio da vida de Moisés, instruindo o povo a isso. Quando Deus fala aqui para que ele meditasse, se refere a isso. É uma convocação. Deus não está implorando para Josué aqui, não. Um favor da parte de Josué. Josué, se você tiver tempo aí, medita na minha lei. Não, Deus está convocando Josué e todo o povo a se colocar diante de Deus, obedecendo, não se afastando, mas também meditando na palavra, se dedicando a essa lei, porque a lei representava a vontade de Deus. Então, por último, o Senhor direciona o seu povo e o seu novo representante a meditar nessa palavra de maneira bem específica. Porque essa palavra meditar aqui, o sentido falar, como traz a NVI, não diz respeito nem à evangelização. O falar aqui que a NVI traz não está dizendo que ele deveria anunciar a lei do Senhor para outras pessoas. E o meditar não está ligado àquela coisa esotérica de sentar, cruzar as pernas, fechar os olhos e esperar alguma coisa acontecer de bom. Quando o Senhor trata aqui essa palavra, falar, ele está lidando com aquele mesmo pensamento de Deuteronômio 6. Onde em Deuteronômio 6, o Senhor direciona o povo
falando: vocês vão ter que inculcar. Pais, vocês têm a responsabilidade de falar constantemente para os seus filhos da palavra do Senhor, para que assim eles possam conhecê-la. Da mesma forma agora, então, ele está falando para Josué: Josué, fale da lei do Senhor. Não deixe ela morta. Não despreze ela não falando dela. Fale constantemente para que o povo seja relembrado daquilo que o Senhor fez por eles e daquilo que ele ainda irá fazer. Fale, portanto, da lei do Senhor. Continue ensinando e educando o povo a obedecer a essa lei. Quando o Senhor fala, então, para Josué, aqui também, a respeito de meditar, ele está falando no aspecto de entrega. Meditar no contexto bíblico, de maneira geral, tem essa ideia de completa entrega a esse momento. Se dedique, se empenhe. Abandone tudo aquilo que está ocupando a sua cabeça e que não provém da parte do Senhor. Se dedique, então, medite nesse momento. Se alimente. Essa palavra aqui, ela traz esse sentido de algo que irá prover satisfação, contentamento. Então Josué deveria compreender que a tarefa dele diante do povo também era fazer com que eles não se esquecessem da palavra do Senhor. Falando, meditando nela, o povo não se esqueceria do seu Deus. Nós precisamos, como o povo de Israel, irmãos, perceber, enxergar esse falar e esse meditar como algo prazeroso, algo que gera satisfação na nossa vida. Às vezes, como crentes, nós falhamos diante de Deus, porque a nossa meditação não é meditação. Nós falhamos diante de Deus, porque quando nos colocamos diante da palavra do Senhor, da lei do Senhor, que serve como um direcionamento na nossa vida, para nos guiar à vontade dEle, nós vamos até esse momento como algo pesado, como cansativo, como obrigação, e, portanto, uma perda de tempo. Precisamos entender esse momento, esse meditar da lei do Senhor, esse falar da lei do Senhor, como algo necessário na nossa vida hoje. Logicamente, esse relato aqui não está apontando diretamente para o Evangelho, mas ele fala da lei do Senhor, dos direcionamentos do Senhor para o seu povo. Até então aqui, só existiam 5 livros escritos por Moisés. Eles representavam toda a vontade do Senhor. Aquilo que Deus desejava que o seu povo soubesse e que, sabendo, cumprisse, estava ao alcance deles. Da mesma forma, hoje, nós temos a Bíblia. De maneira completa hoje, de maneira finalizada, mas muitas vezes nós vemos isso como algo que seja uma obrigação. Então eu vou fazer isso porque fulano vai me perguntar na semana que vem. O professor da IBD vai perguntar na semana que vem. Eu preciso dizer que eu fiz todos os dias. Eu preciso dizer que eu meditei na palavra. Não é isso.
Se você está fazendo dessa maneira, meu irmão, você está fazendo de maneira errada. Porque isso não corresponde a meditar na palavra do Senhor. Na verdade, a lei do Senhor deveria ser algo tão prazeroso para nós que deveríamos pensar a cada segundo: poxa, eu preciso ler mais a Bíblia. Eu quero me alimentar mais daquilo que eu tenho lido. Poxa, é algo tão precioso para mim. É algo tão importante. Eu quero me dedicar mais a esse momento. A lei do Senhor deveria gerar isso nos nossos corações, irmãos. Tudo isso deveria ser um fruto dessa obediência. Meditar na palavra do Senhor, não se desviar dela, obedecer, isso tudo deveria ser um fruto de disciplina. Algo que eu e você deveríamos ter na nossa vida. Essa disciplina, meus irmãos, ela não virá de outra forma, senão por meio da compreensão de que aquilo que o Senhor falou é a verdade. Se nós não compreendermos isso, se a gente não conseguir relembrar, trazer na nossa memória todos os dias da nossa vida que aquilo que Deus tem falado para nós é a verdade absoluta e ela preenche a nossa alma, revigora o nosso fôlego, essas situações vão ser situações que são negociáveis na nossa vida. Se isso não for uma realidade, se nós não entendemos ainda que as coisas que Deus tem falado para nós são confiáveis, esses direcionamentos que Deus havia dado aqui para Josué nunca se tornarão realidade na nossa vida. Se Josué duvidasse da palavra do Senhor, ele não teria apresentado disciplina em obedecer. Ele não teria marchado, como veremos numa próxima oportunidade, até Canaã, atravessado o Rio Jordão e visto as promessas de Deus se cumprindo. Inculquem isso nas suas próprias cabeças. Fale constantemente da lei do Senhor. Medite nela. Você e Deus. Não é falar para outras pessoas, não. É para você mesmo. Para que você compreenda que isso é uma realidade vindo da parte do próprio Deus. Diante disso, então, o Senhor conclui esse início de conversa com Josué da seguinte maneira, a segunda parte do versículo 8 e o versículo 9 inteiro. O Senhor diz assim: Josué, diante desses direcionamentos, diante daquilo que a gente acabou de conversar, em você criar uma disciplina, em ser disciplinado em obedecer, em não se desviar da lei do Senhor, em meditar nela dia e noite, diante dessas situações, somente assim, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué, não foi eu que disse? Josué, não foi eu que ordenei isso para você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aqueles que conhecem o restante do livro de Josué sabem que Josué será um grande conquistador, sabem que Josué será um grande líder,
sabe que Josué será um grande estrategista, um grande gestor de pessoas. Mas a verdade, irmãos, era para que tudo isso acontecesse da maneira como aconteceu no livro de Josué, era necessário que na vida de Josué ele demonstrasse que compreendia de fato a necessidade de disciplina para obedecer tudo aquilo que Deus havia ordenado. E Josué havia compreendido que quando Deus fala, está falado. Se Deus falou, não há o que possa mudar isso. Deus havia prometido para o povo que eles entrariam na terra prometida. E dos versículos 1 a 9, nós vemos o Senhor erguendo Josué como líder, usando ele como exemplo para o povo, para que agora os próximos passos sejam dados diretamente em direção ao cumprimento da promessa do Senhor. Quando Deus falou, está falado. Não tem por que questionar. Amém? Que a gente possa viver essa realidade nas nossas vidas. Que a gente não pense simplesmente que aquilo que o Senhor falou pode se cumprir. Talvez se cumpra. Mas que a gente viva vidas de pessoas que compreendem que a palavra do Senhor é a verdade absoluta e que as promessas do Senhor se cumprirão, porque Ele falou, está falado. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar encerrando o nosso tempo aqui. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por aquilo que podemos aprender por meio da Tua palavra nessa noite, Senhor. Antes de tudo, Pai, nós queremos pedir perdão a Ti, Senhor. Porque muitas vezes nós ouvimos da Tua palavra, aprendemos sobre aquilo que o Senhor disse que acontecerá, mas às vezes nós duvidamos, Senhor. Perdoa a nossa atitude, Senhor. Nos dá um coração disciplinado a obedecer. Nos dá um coração, Pai, que tenha o cuidado de não se desviar da sua lei. Senhor, nos dá um coração que deseja ardentemente todos os dias, todos os instantes, em meditar na tua lei. Nos ajuda, Pai, tal como Josué, a apresentarmos uma vida diante de Ti, convicta de que o Senhor, se o Senhor falou, está falado. Nos ajuda a apresentar essa confiança diante de Ti, Pai, para que o Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas. Senhor, diante daquilo que a Tua palavra nos confrontou essa noite, te pedimos então que o Senhor nos ajude a tornar isso em algo prático nas nossas vidas, a partir do momento que sairmos daqui. Que esse conhecimento, que essa confrontação não fique simplesmente num cantinho escondido na nossa memória, mas que seja algo vivo, que diariamente martela na nossa cabeça, nos lembrando a necessidade de apresentarmos essa disciplina, em obedecer a Ti, em não se desviar da Tua lei, em meditar nela dia e noite. Senhor, essa é a oração que eu faço, Pai, pedindo tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.